Saúdo a todos os nossos queridos irmãos, telespectadores, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui, juntos, examinando a santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Deus que Ele nos abençoe, nos dê a direção do Seu Santo Espírito, para que possamos compreender a Sua vontade. Que Deus nos dirija, nos dê sabedoria e discernimento. Hoje eu quero tratar com os irmãos, examinar juntamente com os irmãos, as irmãs, a palavra que diz que nós temos que viver pela fé. Como que nós vamos viver pela fé? O que é exatamente viver pela fé? Nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 5 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui nós estamos sendo ensinados, Deus, usando do apóstolo Paulo, está nos ensinando que nós temos que a fé não é pela pregação da lei, é pela pregação da graça, que vem por Jesus Cristo. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então nós somos, quem tem fé, nós temos fé, graças a Deus, nós então somos filhos de Abraão. E nós rogamos a Deus que sempre nos abençoe. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Veja lá, Abraão não estava vivendo o Evangelho, foi anunciado o Evangelho. As nações serão benditas em ti, porque a salvação era só para o judeu, só para o israelita, o hebreu. Mas Deus já anunciou a Abraão: olha, as nações serão benditas em você. Como que serão benditas em Abraão, se Abraão não vivia o Evangelho? Então, ainda não tinha nem a lei. Abraão vivia pela misericórdia de Deus como todo mundo, mas era já a escolha de Deus para formar um povo sobre a face da terra. E ali foi anunciado a ele que através dele todo o mundo seria abençoado, todas as nações seriam benditas através dele. E ele acreditou nisso. E acreditar é ter fé, porque ele não viu. Ele sabia que isso iria se cumprir, mas ele não viu o cumprimento disso. Ele viveu pela fé. E quando foi exigido dele que entregasse o filho dele, ele entregou, ele não duvidou, ele fez com que o que Deus estava mandando. Estava vivendo pela fé. Então, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quer dizer, você quer servir a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você tem que ser bendito. Como é bendito Abraão? Como foi bendito, né? O crente Abraão, porque creu. Crente é aquele que crê. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Justificado. Como que eu posso ser justificado? O que é justificado? Eu me tornar justo, me tornar santo, me tornar puro. Como que eu faço isso? Pela fé. Aceitando a Jesus Cristo, pela fé, sem ver, sem ter que contemplar as maravilhas de Deus, os prodígios, os milagres. O Senhor, Deus, está usando de seu Filho e a palavra que nos deu através dele para nós crermos, sem ver. Nós acreditamos, como Abraão acreditou. De repente uma voz veio e falou com ele: todas as nações serão benditas em ti. Amém, eu acredito nisso. E assim foi, e assim é também com todo aquele que crê. E assim nós temos que viver pela fé. É isso que é viver pela fé, acreditando. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho que ouvir, não é qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer doutrina, porque existem doutrinas, ensinamentos, doutrina é ensinamento, existem ensinamentos que são de homens, não são ensinamentos de Deus. Outros ensinamentos são ensinamentos de demônios, como a palavra diz. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que estar sempre examinando, sempre lendo, sempre me santificando, vivendo em santificação e honra, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 5, o versículo 1 diz assim:
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja aí, sendo justificados pela fé, porque pela fé não mais pela lei, mas pela graça, nós recebemos a fé não pela lei, mas pela graça, por Jesus Cristo. Então nós agora, com essa fé que recebemos de Jesus Cristo, nós somos justificados por essa fé e passamos a ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui nós estamos vendo que por essa fé nós temos servido a Deus e feito a vontade dele. O que é exatamente viver pela fé? Viver pela fé é aquilo que está escrito: eu quero que faça isso. Isso nós vamos ver no Novo Testamento, no ensinamento para a igreja, o que a igreja está fundamentada no ensinamento dos apóstolos. Não, a igreja não está fundamentada na lei, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. A igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos ensinaram o que receberam de Jesus, de Cristo. Cristo transmitiu aos apóstolos e os enviou para o mundo. Por isso, cumprindo aquela promessa de Abraão, que foi feita a Abraão: todas as nações serão benditas em ti, né? E nós somos hoje abençoados porque esta palavra chegou até nós pela fé. Nós não conhecemos Abraão, não temos nenhum vínculo carnal com Abraão, com Israel, com israelita, com judeu, nada. Nós temos pela fé, somos filhos de Abraão, somos israelitas circuncidados no coração. Então nós recebemos hoje essa palavra e nós cumprimos a palavra, o que o Senhor Jesus nos dá, através dos apóstolos, os ensinamentos, tanto do Senhor Jesus Cristo, que falou por parábolas, e ele diz: o que eu falo a vocês aos ouvidos, porque para os apóstolos ele revelava a verdade, o que queria dizer cada parábola daquela, e o que eu vos falo aos ouvidos, gritai dos telhados. E os apóstolos foram e transmitiram para nós, e nós estamos continuando transmitindo esta palavra pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Deus por nós. Graças a Deus, obrigado, Senhor. E nós chegamos aqui a um ponto: o que é viver pela fé de verdade mesmo? Então eu vejo aqui, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 37 e 38, a respeito do batismo. A palavra de Deus diz lá que as pessoas se compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Atos 2, 37 e 38. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Porque eles ouviram a mensagem do Evangelho, aceitaram Jesus, e agora, o que nós temos que fazer? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos pais e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então eu escuto essa mensagem, eu falo: puxa vida, mas lá em Mateus 28, 19 não está dizendo isso, está dizendo assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos os batismos que foram feitos no livro de Atos dos Apóstolos, em todas as mensagens a respeito do batismo, está dizendo que o batismo foi feito em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. E qual a diferença de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizar em nome de Jesus? Não há diferença nenhuma, somente uma coisa é diferente. Se a pessoa é batizada, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente assim, você não invocou nome nenhum. Pense bem: Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome. Eu não estou dizendo que você vai ser condenado, ou que eu sou melhor que você, ou que Deus tem preferência de um para com o outro. Não é isso. Nós temos que viver pela fé. Se você tem fé que é assim, embora esteja ouvindo que o batismo é em nome de Jesus e continua negando esse batismo, não aceito essa palavra, eu quero ficar com aquela outra, é escolha sua. Você vai receber de Deus o que você tem feito pela sua vida. Se você está tendo fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir dá a palavra de Deus, mas você está ouvindo a palavra de Deus e está sendo contencioso, você não está tendo fé. Você está vivendo segundo a tua compreensão carnal, a carnal compreensão que somente incha a pessoa.
Então, se a palavra nos manda receber o batismo em nome de Jesus Cristo, porque Jesus é nome. Agora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E nós sabemos que há um só Deus. Então, isso é viver pela fé. Receber a palavra, a mensagem e aceitar e viver a mensagem, como também na ceia. Existe uma contenda, algumas pessoas que falam, não há necessidade do lava-pés, mas o Senhor Jesus diz assim, eu sou mestre e Senhor, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou, vocês têm razão de me chamar mestre e Senhor, é João capítulo 13, vocês têm razão de me chamar mestre e Senhor, porque eu sou. Agora, eu, sendo Senhor e mestre, eu vos lavei os pés a vós, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Mas isso foi um exemplo de humildade, as pessoas dizem, não há necessidade. Olha, o Senhor Jesus foi lavar o pé de Pedro, e Pedro falou assim para ele, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. E ele diz assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro... Não, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça, pode lavar o que o Senhor quiser. Vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Quem já está lavado, não necessita de lavar, senão os pés. Você já está lavado, batizado, você já foi lavado no sangue do Cordeiro, você tem que, no dia da ceia, receber a lavagem dos seus pés. Quem é abençoado? Quem lava ou quem é lavado? O Senhor Jesus lavou os pés de Pedro. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quer dizer, quem é abençoado é quem é lavado. O Senhor Jesus não estava sendo abençoado lavando o pé dos apóstolos. Ele estava abençoando aquelas pessoas. E nós vamos também lavar os pés dos irmãos. Quando eu estou lavando o pé de alguém, eu não estou sendo abençoado. Quem está sendo abençoado é a pessoa que está se deixando lavar, porque precisa lavar os pés, senão não tem parte com Deus. Isso não é uma coisa costumeira, um simples exemplo de humildade, não. Se você não lavar, mas isso é uma interpretação literal, você não está entendendo o contexto e tudo mais. Agora, não adianta nós discutirmos a palavra de Deus, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos compreender segundo, porque quem escreveu foi o Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo para compreender segundo o Espírito Santo, que é o autor desta palavra. Se você não tem o Espírito Santo, você vai compreender somente carnalmente, não vai ter a compreensão de Deus. Agora, se você entregar o teu coração, a tua vida, tudo nas mãos de Deus, Senhor, se for assim, o Senhor confirma para mim, o Senhor me mostra, porque Deus é Deus, Ele não tem limites. Se você precisa de uma prova, precisa de uma direção, peça a Deus, Ele vai te dar, você não vai ter desculpa não. Então, isso é viver pela fé. Tem muita gente aí que diz que é crente, que crê e que vive pela fé e tem maravilhas para contar, mas na verdade não tem fé coisa nenhuma, porque lê na palavra de um jeito e faz de outro. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ler aqui o que está escrito. Veja em Hebreus 11, do 1 ao 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, eu tenho que ver para crer? Não. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós somos bem-aventurados. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra foram criados, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pela fé Enoque foi trasladado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você está buscando a Deus e sabe que Ele existe, que Ele é todo-poderoso e você tem medo de obedecer a Deus, Ele sabe do teu coração, da tua vida, Ele está insistindo com você. Entenda o que eu estou te dizendo, porque você vai receber segundo a tua fé, segundo o que você faz, porque fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que crê, mas não pratica as obras que Deus tem mandado você praticar. A sua fé é morta porque não tem obras. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos ilumine mais e nos dê a direção e fale aos nossos corações, confirmando a palavra dele, para que amanhã nós não venhamos a sofrer qualquer dano, qualquer prejuízo. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.